E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre espelhos esféricos, e a questão diz o seguinte: um objeto real se encontra sobre o eixo principal de um espelho côncavo de distância focal 10 centímetros e a 20 centímetros do vértice do espelho. Sendo obedecidas as condições de Gauss, sua imagem é, e a gente tem que definir, tá? Uma questão bem simples para quem conhece espelhos. O que a gente precisa se ligar só aqui? Olha só. Primeira coisa, distância focal, então 10 centímetros, e esse objeto ele está, isso aqui seria a posição do objeto, né? Seria o nosso DO, está a 20 centímetros. Então, distância do objeto. Só que, se a gente olhar com atenção, a 20 centímetros também é o centro de curvatura desse espelho, né? Porque o centro ele justamente está numa distância equivalente ao dobro da distância focal. Já que a distância focal é 10, então o centro teria que estar a 20. E aí já dá pra gente se ligar, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aquele caso, tá aqui o espelho, né? Vamos supor que isso aqui seja o nosso espelhinho, só um rascunhozinho mesmo, espelhinho côncavo. Aqui estão as posições, digamos que aqui seja o foco, então, né? Numa distância de 10 centímetros, como diz a questão. E aí aqui vai estar a 20 centímetros do espelho, 20 centímetros do vértice, o nosso centro e, consequentemente, o nosso objeto. Então, a gente sabe que o nosso objeto ele se encontra aqui. Deixa eu botar mais para o lado. Pontinho, acabei tirando junto. Só para desenhar o objeto, né? Digamos que isso aqui seja o objeto e a posição desse objeto é exatamente onde está o centro. Bom, o que a gente tem que se ligar aí? Quando a gente tem essa situação, a imagem, se o aluno já sabe isso de cabeça, né, pode traçar os raios, mas a imagem ela vai se formar exatamente sobre o centro também. Então aqui ficaria a imagem, ó, e aí a gente pode dizer que ela vai ser real, sempre real, invertida e menor, aliás, menor não, né, e igual ao tamanho do objeto. Olhando as alternativas, já podemos tirar aqui imprópria, virtual, real, invertida. Ficamos com a resposta B, que é a resposta para essa questão. Só para ficar um pouquinho mais completa a questão, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem que eu uso nos meus slides, né? Na verdade, isso aqui é um recorte dos meus slides, onde a gente vê, né, que o espelho côncavo ele tem 5 casos. 1, 2, 3, 4, 5 casos. Aqui o objeto, ó, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4 e na posição 5. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e assim vai indo. Qual o caso que a gente estava procurando? O vermelhinho aqui, ó, que é o segundo, ó, que a imagem vai ser real, invertida igual, que é quando o nosso objeto se encontra na posição do centro, a imagem vai ficar na posição do centro. Tu percebe que os outros, né, então isso aqui seria o equivalente ao caso 2. Tu percebe que os outros casos eles estão por cor, né? Caso 1 ali, ó, aqui está a imagem do caso 1. Caso 3 é rosa, aqui está a imagem do caso 3. O caso 4 é a imagem imprópria, não temos, né, imagem quando o objeto está sobre o foco. E no caso 5 a imagem está aqui, ó, que ela fica dentro do espelho por ser uma imagem virtual, né? Toda aquela situação. Bom, então tá respondida a questão. Foi só mesmo para reforçar a resposta, essa imagem. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.